Anatomax Podcast, o podcast favorito dos órfãos do Based Viriato e do William. E também o podcast favorito de ambos, que aqui nomeei. Ouvinte, para pensar. Existe um tipo de morte que nunca vai aparecer em hospitais, não produz cadáveres e raramente é percebida no momento que acontece. Ocorre em silêncio dentro de uma civilização inteira. Uma morte que não destrói o corpo do homem, mas corrói aquilo que durante milênios foi o nosso centro mais profundo. Lá ele. Em algum momento da nossa existência, o homem moderno começou a perder algo que antes era muito natural quanto respirar, que era a consciência de que sua vida possuía uma dimensão espiritual. Durante grande parte da nossa história, ninguém precisava explicar isso. A ideia de que o homem existia apenas para trabalhar, consumir, buscar conforto, ia parecer muito absurda para praticamente qualquer civilização antiga. Parece discurso engessado, muito generalista, mas o mundo era percebido como algo mais vasto do que a soma de necessidades materiais. Havia sempre um eixo invisível organizando a nossa existência. Era uma espécie de eixo que ligava o cotidiano àquilo que era considerado mais alto, mais verdadeiro, mais permanente e muito mais sublime. E não importava se falássemos de um guerreiro, de um artesão ou até de um humilde camponês. Todos ali, de alguma forma, viviam com a sensação de que suas vidas participavam de algo maior do que elas mesmas. Então essa dimensão superior, ela estava bem longe de ser uma abstração filosófica, impalpável inclusive. Ela moldava comportamentos concretos. Moldava a maneira como lidávamos com a dor, com o medo, com a inexistência e com o próprio destino. A coragem, a honra, o sacrifício, o dever, todas essas ideias não surgiram por acaso e também eu não estou usando essas ideias como mais um canalzinho genérico de masculinidade para te falar e cagar receitas para você, seu macho alfa, blá blá blá. Essas ideias nasceram de uma visão de mundo na qual o homem se via como parte de uma ordem mais profunda da realidade. Viver nesse contexto que eu estou explicando não significava apenas sobreviver, como fazemos hoje. Significava elevar-se. Havia sempre a sensação de que o homem era chamado a tornar-se algo mais alto do que simplesmente aquilo que já éramos. Se a gente parar para observar exemplos históricos mais próximos da nossa própria formação cultural, sim, vou falar do Brasil, inclusive. Essa mentalidade aparece com bastante clareza. Por exemplo, durante séculos, o mundo ibérico que deu origem ao Brasil foi marcado por uma visão profundamente espiritual da vida. A ideia de honra pessoal, dever familiar e responsabilidade diante de Deus não era apenas discurso religioso. Era uma estrutura concreta que organizava a sociedade. Claro, digo isso, inclusive, como um gnóstico, certo? Não como um tradicionalista, um trad cook, enfim. O homem, então, não era visto apenas como indivíduo isolado, mas como parte de uma linhagem, de uma tradição e principalmente de uma continuidade histórica. Mesmo na formação do nosso Brasil colonial, essa mentalidade ainda estava presente. E eu vou dar um exemplo bem polêmico, que seria os bandeirantes, novamente, como falei no episódio em que contei toda a anatomia da história de São Paulo. Por exemplo, esse que eu mencionei, ele não era simplesmente um aventureiro em busca de riqueza ou um mercenário como muitas vezes é retratado hoje, se você parar para ver os detalhes. Ele era também um homem formado dentro de uma cultura que valorizava a coragem, novamente, resistência física extrema
lealdade entre companheiros e uma visão quase épica da própria existência. As expedições atravessando o interior do continente não eram apenas empreendimentos econômicos, eu disse apenas. Elas exigiam uma mentalidade de ferro, uma disposição de enfrentar o desconhecido e uma disciplina interior que hoje raramente é exigida do homem comum, por mais que a gente tente emular isso de alguma forma. Nunca será igual. E aqui eu não estou romantizando o passado, que eu sou totalmente avesso a essa ideia. A história é bem cheia de contradições e durezas, mas existe um ponto importante até aqui. O homem ainda vivia dentro de uma estrutura de significado que transcendia a simples busca por conforto. E aqui, faço uma autocrítica aqui. Eu também busco esse conforto material. O problema é que essa percepção começou a desaparecer gradualmente. Obviamente, e novamente vou atacar a modernidade. E obviamente, isso foi uma curva ascendente. Aconteceu de forma que não foi nem dramática e nem repentina. Foi mais parecido com uma erosão lenta e quase imperceptível. Ao longo de gerações, a civilização passou a reorganizar seus valores em torno de outras prioridades. Por exemplo, a eficiência substituiu o significado. O conforto substituiu o caráter. O sucesso material passou a ser tratado como principal indicador de uma vida bem-sucedida. E durante esse processo, algo fundamental foi sendo empurrado para fora da experiência humana. Hoje, quando observamos a forma como a sociedade está estruturada, percebemos que grande parte da vida masculina, por exemplo, foi reduzida a um ciclo bastante estreito. E aqui eu falo entre homens. O homem acorda, trabalha, paga contas, busca distrações e repete esse processo indefinidamente e aumentando ainda mais o seu famoso vazio espiritual. A vida, então, passa a ser vivida quase inteiramente no plano horizontal dessa existência, onde tudo gira em torno da sobrevivência material e do entretenimento. E daí se busca prazer barato. Raramente, e muito raramente, falamos de transcendência, transformação interior de uma forma sincera, ou sobre qualquer forma de elevação espiritual. E aqui não se fala apenas de religião. Diversos pensadores perceberam essa mudança profunda no espírito da civilização moderna. Por exemplo, o francês René Guénon analisou como o mundo contemporâneo passou a se afastar cada vez mais das dimensões tradicionais do conhecimento, substituindo princípios espirituais por uma visão muito puramente material da realidade. Então, na opinião dele, quando uma civilização perde o contato com seus fundamentos espirituais, ela inevitavelmente começa a girar em torno de aspectos cada vez mais superficiais da existência. Será que até aqui vocês compreenderam a simples epigênese do vazio existencial que muitas pessoas sentem hoje em dia e do niilismo? Isso fica até de assunto para um próximo episódio do Anatomax. E, curiosamente, isso tudo aconteceu justamente no período em que a humanidade atingiu níveis inéditos de conforto e desenvolvimento tecnológico. Nunca tivemos tantas ferramentas, tanta informação e tantas formas de entretenimento disponíveis. E mesmo assim, algo parece profundamente deslocado no interior do homem moderno. Nosso velho espantalho. A sensação de vazio, como eu disse, a ansiedade, a falta de propósito, tornou-se quase uma característica cultural da nossa época. E vamos retornar à nossa realidade aqui no Brasil. Essa realidade assume contornos muito particulares. Nosso país vive uma mistura estranha de modernidade superficial e crise de sentido. Basta observar o cotidiano de milhões de homens comuns e estou inserido entre eles. Muitos acordam antes do sol nascer, enfrentam horas de transporte público lotado, trabalham o dia inteiro sob pressão constante e retornamos para casa completamente exaustos. E ainda tenho a coragem
de cobrar performance nossa. Quando a gente finalmente tem algum tempinho livre, a única energia que resta é para consumir entretenimento rápido. Televisão, redes sociais, vídeos curtos, distrações momentâneas que aliviam cansaço, o Anatomax Podcast, mas raramente oferecem qualquer profundidade. Isso aqui não é uma crítica ao homem comum do Brasil. Muito pelo contrário. Em muitos casos, carregamos um peso enorme nas costas e sabemos disso. O problema está na forma como a estrutura social organiza a vida humana atual. O homem passa a existir apenas como peça de uma engrenagem econômica, enquanto sua dimensão interior é completamente ignorada. Esse fenômeno pode ser observado também na forma como muitos jovens estão crescendo no país. Aqui novamente parece um clichê batido, mas falta de referências masculinas fortes, ausência de rituais de passagem, pouca orientação sobre responsabilidade, disciplina e propósito. E aqui no Anatomax eu tento ser o irmão mais velho de vocês. Sim, sou um homem de 35 anos. E o resultado é uma geração que muitas vezes entra na vida adulta sem ter recebido qualquer tipo de formação interior. E ainda temos a coragem de atacar essa nova geração sem perceber que um dia fomos jovens, desorientados e que precisamos dessa mesma orientação dos jovens de hoje. E fica difícil consertarmos homens quebrados. Então, eles aprendem a trabalhar também, aprendem a consumir também, aprendem também a sobreviver, mas nunca são incentivados a desenvolver caráter, domínio próprio ou, novamente, sentido existencial. Isso até eu digo, ajuda a explicar por que tantos homens sentem uma espécie de vazio muito difícil de nomear. E tratei isso sobre um vídeo que é intitulado Quando algo nunca mais faz sentido. Não se trata apenas das dificuldades financeiras ou profissionais. Pode também se tratar de uma sensação tão profunda de desorientação, como se algo essencial estivesse faltando, por mais que a gente negue. Mesmo quando as nossas necessidades básicas ainda assim estão atendidas. Então, quando esse tipo de divisão desaparece, a própria ideia de desenvolvimento humano se torna muito mais superficial. O homem continua existindo, trabalhando, produzindo, mas sua vida passa a girar em torno de objetivos cada vez mais imediatos. Em vez de formarmos o caráter, passamos a buscar apenas conveniência. E ali também, ao invés da disciplina, a gente procura o conforto. E em vez de sentido, mudamos com distração. Ouvintes, talvez seja por isso que a sociedade moderna tenha se tornado tão dependente de estímulos constantes. O entretenimento deixou de ser apenas uma forma de descanso e passou a funcionar quase como uma anestesia permanente. Novamente, as redes sociais, vídeos infinitos, estímulos rápidos e prazeres imediatos ocupam cada espaço vazio na nossa mente. E a consequência disso é que o homem raramente permanece em silêncio tempo suficiente para confrontar as grandes perguntas da existência. E aqui existe algo importante que muitas das vezes é mal compreendido. Quando eu falo aqui de dimensão espiritual da vida, isso não precisa significar necessariamente a adesão a uma religião específica. Mesmo que homens se consideram ateus, agnósticos ou até pagãos, o que é raro, não sei se existe alguém, se manifeste nos comentários. Ao longo da história, reconheceram que existe algo dentro da experiência humana que vai além da simples busca por prazer ou sobrevivência. A ideia da disciplina interior, de busca pela verdade, aperfeiçoamento do próprio caráter, de enfrentamento consciente do destino, não pertence exclusivamente a uma tradição religiosa como muitas das bolhas pregam por aí.
Pode aparecer em diversas culturas, filosofias e caminhos espirituais diferentes. Vou falar de mim, a própria tradição gnóstica, que atravessou séculos de história em diversas formas, parte justamente da ideia de que existe dentro do homem uma centelha de conhecimento interior que precisa ser despertada. Então, nesse sentido, a espiritualidade não é apenas um conjunto de crenças externas, mas um processo de despertar da consciência. Um movimento interior que leva o indivíduo a compreender melhor a si mesmo, ao mundo e, inclusive, a própria condição humana. E são justamente essas perguntas que despertam essa dimensão mais profunda da existência. Por exemplo, o que significa viver bem? O que torna um ser humano digno? O que permanece quando todas as conquistas materiais desaparecem? Essas questões têm o poder de romper a superficialidade da vida cotidiana e abrir espaço para uma transformação interior. Quando o homem começa a fazer esse tipo de reflexão de maneira sincera, algo dentro dele começa a se reorganizar e não precisa ser erudito para isso. A vida deixa então de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser percebido como um processo de construção interior, tijolo a tijolo. A gente começa a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de fortalecimento e não como um coach motivacional, eu falo isso. Cada desafio como um convite à superação. Talvez seja até exagero da minha parte afirmar que o homem espiritual desapareceu completamente. O que parece ter acontecido é algo diferente. Essa dimensão foi enterrada sob camadas de distração, materialismo e muito ruído. Continua ainda existindo, mas raramente somos incentivados a despertar. E quando um homem decide recuperá-la, sua vida inevitavelmente muda de direção. Ele passa a viver com um senso maior de responsabilidade, de propósito e consciência. O mundo exterior pode continuar exatamente esse caos, mas sua postura diante da existência se transforma. E no fim das contas, a pergunta mais importante não é se o homem espiritual morreu. A pergunta verdadeira seja outra. Se ainda existem homens dispostos a resgatar dentro de si próprio aquilo que a civilização parece ter esquecido. Porque quando essa dimensão desperta novamente, o homem deixa de viver apenas para atravessar os dias. Ele começa a viver para se tornar algo maior do que era antes.